Irmãos, eu queria mostrar para vocês uma foto e perguntar de quem é essa foto? De quem? Do quê? Uma família? Pode ser. Escova de dente, né? Olhando para essas escovas de dente, quem elas faz você lembrar? Quem? Dentista, família. Por que família? Porque é quatro, se fosse uma só. Essas escovas de dente, meus irmãos, deveriam fazer você lembrar qualquer crente sobre a face da terra. Pastor, como assim? Sabe por quê? Este objeto possui uma característica única, que é uma característica de ser íntegro. O que é ser íntegro? Quem sabe responder? É ser inteiro, ser puro, cumprir o seu propósito. A Bíblia vai chamar isso de kadosh, né? Ser santo, ser separado. E por que uma escova de dente tem essa função, essa finalidade? Se ela tiver faltando alguns pedaços, o que você faz com ela? Você joga fora. É bem verdade que às vezes a gente usa a escova de dente para outras coisas. Quem aqui usa a escova de dente para limpar qualquer outra coisa? Pode levantar a mão. Engraxar o sapato. Agora a pergunta é: quem depois de ter usado para outra coisa, usa para escovar os dentes? Imagine você, domingo de manhã, acordando para vir para a escola dominical, amém? Glória a Deus pelos 3 améns. Nós vamos fazer mais uma vez a escola dominical, viu? Com 3, com 5, não importa. Nós vamos ter escola dominical. Você acordou de manhã, no domingo, com aquela preguiça, foi lá. E quem aqui vai primeiro no trono antes de escovar os dentes? Levanta a mão. Para fazer qualquer coisa, pode ser xixi. Pastor, que pergunta, né? Pois é. Talvez você não foi de manhã, você foi à noite antes de dormir, deixou lá a tampinha aberta, e você está com sono, pegou a escova de dente, foi colocar a pasta, bateu assim, caiu. Tem gente que já está falando, nem pegar eu pego. Tento dar descarga para ir embora. Mas você vai pegar aquilo e tomara que você não use mais. Porque é íntegro, é higiênico, é puro. Nós olhamos para essas escovas e temos essa identificação de ter algo que é íntegro, é completo, é puro. E identificamos, ou deveríamos identificar os crentes assim. Agora a pergunta é, por que nós não identificamos mais as pessoas como estas escovas de dentes? Como? Porque a humanidade não está mais vivendo integridade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra,
e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, chamados Sem, Cã e Jafé. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, nós rogamos a Ti, Espírito Santo, que nos abra o entendimento sobre a Tua palavra que está aberta diante de nós. Que esta, Deus, possa penetrar dentro do nosso ser, nos transformando, nos amoldando, nos lapidando, para a glória do Seu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos dias de Noé, o coração do homem era um coração que era continuamente mau. Isso quer dizer que a maldade reinava, predominava, havia tomado conta de todo homem, a tal ponto deste homem acordar todos os dias pensando nas maldades que ele podia fazer. Este homem passava o seu dia planejando a maldade que ele iria fazer naquele dia. Ele passava o seu dia executando essas maldades que ele havia planejado. E ao final do dia, ele ia dormir e sonhava com aquilo que ele fez e com aquilo que ele poderia ainda fazer de maldade para toda a humanidade. A Bíblia diz que todo o seu desígnio era mau, todo o seu desejo, todo o seu propósito, tudo aquilo que estava colocado em seu coração era mau. Agora, a nossa questão é, como eu perguntei, o que é ser íntegro? Estamos dizendo que Noé viveu um período que havia uma crise de integridade. E quem diz que aqueles dias eram maus? Foi Noé que disse que aqueles dias eram maus? Foram os historiadores que disseram que aqueles dias eram maus? Foi a sociedade? Era a liderança daquela comunidade? Olhando para a Bíblia, nós vemos no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Foi Deus que disse. Foi Deus que olhou para o coração do homem e viu que ali havia desejo mau, e que era continuamente mau. Isso quer dizer que quem estabelece primeiramente um padrão de integridade, de moralidade, foi o próprio Deus. É Ele quem vai nos dizer o que é bom e o que é mal. Não é o homem. É Ele que vai nos mostrar o que é completo e o que é degenerado. Nem a psicologia, nem a antropologia, nem a sociologia, ou qualquer outra ciência, irmãos, é capaz de determinar o padrão de integridade, de dizer o que é certo e o que é errado.
É a palavra de Deus, é Deus através da sua palavra quem nos faz isso. O apóstolo Paulo, a falar a Timóteo ali na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 1 ao versículo 5, ele vai nos mostrar que um período em que a integridade está em crise, ali ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, preste atenção, vê se você acha qualquer semelhança, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Qualquer semelhança, irmãos, com a nossa sociedade, com a nossa geração, não é mera coincidência. É exatamente isso que nós vemos explícito através dos meios de comunicação. Se você parar alguns minutos do seu dia, ficar na frente de um aparelho de comunicação, seja TV, celular, tablet, computador, se você assistir um noticiário, um filme, qualquer coisa que seja, você vai ver muitas dessas coisas explícitas ali. Nós vamos andar pelas ruas, nós vamos falar com pessoas, nós vamos ler notícias, nós vamos olhar para qualquer lado e nós vamos ver este quadro que Paulo descreve. O que mostra, portanto, que nós hoje estamos vivendo uma crise de integridade, exatamente como Noé viveu no seu tempo. Lamentavelmente, a nossa sociedade está caindo, está se corrompendo, está se destruindo, está destruindo aquilo que Deus disse ser íntegro. E era assim que Noé vivia. Injustiça social, maldade, dias difíceis eram aqueles dias difíceis, são os dias que nós vivemos. Porém, eu quero mostrar para vocês algumas características e uma pergunta ela tem que ser destacada. Nós sabemos que o homem é mau. Eu não precisava nem ter feito a comparação com a escova para mostrar para a gente que nós não estamos mais vivendo um período de integridade. A pergunta a ser respondida é possível, mesmo com essa sociedade tão depravada, em uma crise de integridade, viver de forma íntegra? É possível viver em uma sociedade onde os filhos são desobedientes aos pais? Sim, é possível. É possível viver em uma sociedade onde as pessoas todas estão correndo atrás dos seus próprios interesses, buscando os interesses dos outros? É possível. Ou seja, é possível estar nessa sociedade e não seguir o fluxo dessa sociedade? A resposta, irmãos, é sim. A resposta relatada, que vemos refletida nas figuras de Noé, é sim. Noé estava vivendo um período difícil, estava vivendo numa sociedade que estava em crise de integridade. No entanto, ele se manteve íntegro. Os versos 8 e 9 dizem assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando o Senhor Jesus descreve esses dias em que Noé viveu, ele diz que as pessoas ali viviam despreocupadas. Casavam-se e davam-se em casamento. Estavam preocupadas com seus próprios interesses,
completamente afastados de Deus, completamente afastados do padrão que Deus estabeleceu para os seus filhos. E, aliás, o padrão que Deus estabeleceu para a criação não fazia parte da preocupação dessas pessoas. Elas estavam vivendo assim, como diz aquela música, deixa a vida me levar. Diz o Senhor Jesus que eles viveram assim até o dia em que Noé e sua família entraram na arca e o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Portanto, irmãos, mesmo diante de toda aquela maldade, Noé é relatado aqui como homem íntegro e reto. E de onde vem essa integridade de Noé? Irmãos, é importante nós considerarmos o que trouxe essa integridade para Noé, para a gente ver se nós mesmos estamos seguindo o mesmo caminho, se é possível nós termos a mesma integridade diante de uma sociedade como a que nós vivemos. E o versículo 8 vai nos mostrar que a graça de Deus era sobre Noé. Noé achou graça diante do Senhor. A graça, ela é a causa da nossa integridade, é a causa da integridade de Noé. Noé, ele não era mais inteligente que os outros. Noé não era mais esperto do que os outros. Noé não foi alguém que estava andando um dia e falou, poxa, eu estou vendo que estes homens estão fazendo coisas más, que vão se arrebentar depois, então eu vou tomar um outro caminho. Eu vou ser mais esperto do que eles. Eu não vou por este caminho de destruição. Eu vou fazer algo diferente. Pelo contrário, Noé era absolutamente igual a todo mundo, inclinado para as mesmas coisas, para as mesmas paixões, para as mesmas dificuldades. Mas Noé recebeu a graça de Deus. Noé recebeu o poder de Deus. Noé foi amado por Deus e então foi poupado por Deus de toda a contaminação daquela geração. E o que nos alegra hoje é saber que nós somos agraciados por Deus também. Nós também recebemos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos alvo do amor de Deus. Uma grande prova que Noé era um homem igual a todo mundo foi o que ele fez depois do dilúvio. A Bíblia fala que no momento em que Noé se viu sozinho, quando não tinha mais vizinho, quando não tinha mais parente, quando não tinha mais amigo, para dizer para ele o que ele tinha que fazer, ou perguntar para ele, mas por que você está fazendo isso? Noé baixou a guarda. Ele vai, planta uma vinheira, faz um vinhozinho, bebe demais, se embriaga, tira a sua roupa, traz juízo sobre a sua própria casa. O que nos mostra que só a graça de Deus, de fato, pode nos preservar do pecado, pode nos manter em integridade. Irmãos, a gente não pode se enganar pensando que a gente consegue se manter íntegro. Se Deus não nos capacitar, nós não conseguimos. Nós somos fracos. Somos, desculpa a palavra, mas somos frouxos. O pecado bate a nossa porta e a gente, sem demora, abre ela. Ultimamente, para alguns pecados, o crente nem tenta resistir. Parece que fica até feliz em falar, que bom que você veio hoje. Por isso, o que cabe a nós é clamar ao Senhor por sua graça. O que nos cabe é clamar ao Senhor para que abra os nossos olhos e enxerguemos que o caminho que quebra todo este mal é o caminho de integridade vinda pela graça de Deus. E veja que o salmista diz que os seus pés quase resvalaram quando ele olhou para os ímpios. Ele disse, eles não se preocupam com Deus, eles não cuidam das coisas de Deus, mas eles prosperam.
salmista ele faz uma comparação, ele olha aquilo e quase chega à conclusão de que não vale a pena ser íntegro. E tem muita gente pensando da mesma maneira. Em outras palavras, o salmista está olhando para o lado e está falando, poxa, esse cara que não é temente a Deus, os filhos dele esbanjam saúde. Enquanto eu estou aqui, estou orando, estou na igreja, toda hora minha família fica doente. Eu trabalho dia e noite, me mato de trabalhar para no final do mês conseguir pagar todas as contas com sufoco. Não sobra nada nem para mim comprar uma carne e fazer um churrasco com a minha família. Meu vizinho ímpio, olha aí, quase não trabalha e esbanja dinheiro. Tudo que ele faz, prospera. Mas aí ele diz, quando ele está nesse ápice de quase chegando à conclusão de que, olha, eu acho que não vale a pena ser íntegro. Ele fala, até o momento em que entrei no templo, atentei para o fim deles. E quando o salmista ele entra na presença de Deus em adoração, algo acontece. Deus abre os olhos dele. E ele enxerga que haverá um dia, como Deus disse para o povo de Israel em Malaquias, que será clara a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor, entre os íntegros e os que estão vivendo longe de Deus. Irmãos, ainda que os seus olhos não consigam ver essa diferença, se mantenha íntegro. Não porque o pastor está falando, não porque o seu vizinho está vendo, mas é porque Deus está vendo. E é para Deus que nós queremos nos manter íntegro. E essa é a grande verdade, que nós precisamos da graça de Deus para obter essa sabedoria. Sabedoria que nos dê condições de discernir, de saber o quanto a injustiça social é maligna, o quanto a imoralidade, a mentira, a corrupção destroem o gênero humano. Nós precisamos de sabedoria para enxergarmos o que de fato nós temos e quão maldosos nós mesmos podemos ser. Nós precisamos enxergar em nossas vidas que mesmo que a maldade possa parecer estar trazendo lucro, na verdade ela está nos destruindo. Ela está nos afastando de Deus e nos levando para o juízo. A crise de integridade daquela geração levou eles à destruição. A maldade era tamanha que o texto escrito tem uma linguagem muito forte. Olha o que diz o versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no seu coração. O mesmo Deus que a Bíblia diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aparentemente, de forma contraditória, está dizendo que Deus se arrepende de ter feito o homem. E por que aparentemente de forma contraditória? É porque aqui, irmãos, nós temos uma figura de linguagem que procura atribuir a Deus sentimentos e reações humanas. Na verdade, a ideia desse texto é a seguinte: a maldade do homem era tão grande, que se fosse possível a Deus um dia se arrepender de algo que ele tinha feito, era esse dia e era esta situação. Moisés, ao narrar essa ideia nesse texto, ele quer mostrar o quanto a crise de integridade provocou a ira de Deus. O quanto a crise de integridade pode trazer o juízo sobre nós. Porque o juízo, o nosso pecado, ele ataca a integridade de Deus.
E qual que é o padrão que deve ser usado para definir essa integridade? O texto, quando diz que Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos, ele quer dizer que mesmo no meio de todas aquelas pessoas que tinham o seu coração, o desígnio mal em todo o tempo, Noé era diferente, era íntegro. E o que era diferente em Noé? O que caracterizava essa integridade? Olhe comigo o que diz o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé fazia o quê? Andava com Deus. Irmãos, há um caminho, que é o caminho de Deus, e há um caminho que é o caminho que não é de Deus. Só existem esses dois caminhos. O caminho de Deus é aquele caminho que o salmista, no seu primeiro salmo, relata. É um caminho de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É um caminho de ter prazer na lei do Senhor, nas coisas de Deus. É um caminho de se deleitar com as coisas de Deus. E este caminho faz com que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros, que ao seu tempo dá fruto, cuja folha não murcha. Mas há um caminho que não é o de Deus. É aquele caminho que o homem segue o conselho dos ímpios. Aquele caminho que o homem se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. Estes não são como a árvore, que tem raiz, que tem segurança. Diferente da árvore, que tem vida, este caminho é um caminho morto, porque eles são classificados ali como a palha, que são sopradas com vento, não produz nada, é levado de um lado para o outro. E o salmista termina dizendo que o Senhor conhece o caminho do justo. E por que o Senhor conhece o caminho do justo? Porque é o caminho dele. Porque é o caminho que ele traçou. É o caminho onde ele está. Mas ele diz que o caminho dos ímpios, esse caminho perece. O que quer dizer que o caminho dos ímpios perece, pode até parecer estar levando a algum lugar, mas ele não leva a lugar algum, a não ser ao distanciamento de Deus, e consequentemente, a sua destruição. E nós precisamos tomar cuidado, porque hoje nós, por mais que possamos tentar viver uma integridade diante de Deus, estamos vivendo como eu posso dizer, uma ética chamada ética situacional. É uma ética que procura estabelecer novos padrões. É uma ética que procura estabelecer uma nova integridade a partir de uma ótica. A partir de um determinado momento. A partir de uma determinada situação. Essa ética vai falar o seguinte, que um determinado grupo de pessoas, numa determinada situação, numa determinada época, numa determinada região, pode ser autossuficiente a ponto de dizer isso é certo ou se isso é errado. Quer ver um exemplo? Digamos que um casal aqui na nossa igreja hoje, depois de 9 meses esperando um bebê, esse bebê nasce com uma deficiência física. Sei lá, talvez sem uma mão, ou até uma deficiência simples, um lábio leporino. E esse casal chega aqui e fala, eu não aceito essa anormalidade. Eu vou matar o meu bebê. Todo mundo vai se chocar. Todo mundo vai pensar, isso é crueldade. Aliás, a lei determina que isso é crime.
Ninguém aqui vai aceitar. Não é verdade? Mas essa mesma lei, que fala que isso é crime, protege 13 etnias no Brasil. Que se um filho nascer com alguma anormalidade, eles matam. Você sabia disso? Entre os índios do nosso Brasil, qualquer deformidade é sentenciada à morte quando nasce. E para aquele grupo, muitas das pessoas que podem concordar conosco que isso é um crime, isso é uma crueldade, isso não se deve fazer, para este grupo eles falam, tudo bem. É a cultura deles. É a lei deles, é a ética deles, é a integridade, é o padrão de integridade deles. E o problema está aí. Quando nós vemos algo errado e passamos a vê-lo como normal. No entanto, o texto diz que o que faz o homem ser íntegro não é aquilo que nós vemos. O que fez Noé ser íntegro foi andar com Deus. Se nós queremos saber se estamos andando num caminho de integridade ou se estamos compactuando com essa crise de integridade, é preciso ver o que Deus define como íntegro. O profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3, fala o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se não houver concordância? Irmãos, é possível andar com Deus se você não concordar com Deus? Não concordar com o que Deus estabelece na sua palavra? É possível você dizer que serve a Deus desse jeito? Olhando que existem pessoas que servem de diferente de você? Você pode até falar, você tem alguns valores para agradar a Deus e eu tenho outros, mas no fim nós vamos terminar de forma igual. Não vamos. Esse conto de fada que muitos vivem dizendo que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Se nós estamos tomando diferentes caminhos, nós vamos chegar a destinos diferentes. Nós precisamos lembrar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus deu ao homem alguns atributos, algumas qualidades que são parecidas com as dele. Isso quer dizer que Deus é justo e Ele deu ao homem o senso de justiça. Deus é santo e Deus deu ao homem, lhe fez santo. Deus é misericordioso e Ele deu ao homem compaixão. Deus planeja e Ele nos deu a capacidade de planejamento. Deus tem vontade e Ele nos dotou de vontade. Deus se relaciona e Ele nos fez não só capazes, mas necessitados de relacionamento. Ora, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o que é, portanto, ser íntegro? É desenvolver essas qualidades que Deus nos deu. Um homem completo, um homem íntegro, um homem que não lhe falta nada, é um homem que desenvolve os atributos que Deus lhe deu. É um homem que anda em justiça. É um homem que anda em santidade. É um homem que ama como Deus mandou amar. É um homem que tem compaixão, que tem retidão. E é importante tentar entender de um ponto de vista bem primordial. Vocês lembram da criação da mulher? Lembram, né? Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, façamos uma auxiliadora. Só que antes disso, Deus tinha dado uma tarefa para o homem, quem se lembra? Deus tinha falado para o homem dar nome a todos os animais. E no final desse relato bíblico, a Bíblia diz que não foi encontrado para o homem uma auxiliadora que fosse idônea. Ou seja, o cavalo tinha a égua para conversar. O
Cachorro tinha a cadela para se relacionar. Mas o homem não tinha ninguém. Relacionamento. Você que tem bichinho de estimação, eu sei que às vezes você chega em casa, né? Gosta, trata até como se fosse um filho. Mas, irmãos, por mais carinho que você tenha pelo seu bichinho, depois de um dia pesado de trabalho, sabe aquele dia que você que só quer chorar, você não vai chamar o cachorrinho e vai falar, vem cá, Totó, deixa eu abrir meu coração para você. Eu passei por isso, isso, isso. Fala para mim, o que eu devo fazer? Me dá um conselho. Aliás, você pode até fazer isso, mas depois me procura que eu vou dar o cartão de um psiquiatra para você, tá? Nós precisamos de pessoas para nos relacionar, pessoas que sejam iguais a nós, que pensam como nós pensamos. Não há um relacionamento entre diferentes. Só é possível um relacionamento quando são da mesma natureza. E é claro, irmãos, nós não somos da mesma natureza de Deus, mas nós somos o mais próximo que existe disso. Entre toda a criação, ninguém além de nós foi chamado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser é chamado de filho de Deus. E por nenhum outro, Deus entregou o seu Filho. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos andar com Ele. Andar no caminho dEle. E os íntegros são identificados assim. Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Moisés andou com Deus. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para ele, anda na minha presença e ser perfeito, íntegro. Integridade, irmãos, é andar com Deus. Nós estamos de fato vivendo em uma sociedade, vivendo uma crise de integridade. Mas ainda assim, nós podemos e devemos viver de forma íntegra. Porque se um homem, se a sua família, sozinhos, eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Eu fico imaginando o seguinte, você chega para o seu filho, pergunta para ele, com quem que você vai sair? Ah, vou sair com tal pessoa. Ah, pode sair. Ele eu conheço. Ele é uma pessoa que você pode se espelhar. Para quem que Noé podia falar isso para os seus filhos? Você, depois de um bom tempo, pode falar, eu gosto de tal pessoa porque ele é uma boa referência para mim. Quem que eles podiam falar que eram referência? Você, todo domingo, depois de uma semana pesada, você vem para a igreja, você ora, você se encontra com os irmãos, você pode se abrir com os irmãos, você pode partilhar das suas aflições, das suas angústias, das suas lutas, porque são pessoas que partilham da mesma fé, são pessoas que pensam como você, que creem como você, enfrentam as lutas que você enfrenta. E quando você vem aqui na igreja, você tem as suas energias renovadas, sua bateria recarregada. Com quem que Noé fazia isso? Para quem que ele podia falar, por favor, ora por mim? Com quem que ele podia se abrir? Noé não encontrava ninguém. Portanto, a nossa situação é muito melhor do que a de Noé. Porque nós temos quem buscar. Nós temos aonde pedir ajuda. Nós temos com quem compartilhar as nossas aflições e angústias. Nós temos aonde achar apoio, conselho, oração, ajuda. Noé ia pedir para quem? Por isso nós podemos sim viver íntegros, mesmo diante uma sociedade que anda a passos largos para a maldade, para a destruição.
basta que rogamos a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas. Basta que busquemos andar com Deus, que assim Deus possa restaurar a nossa sociedade. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar? Ao olhar para esse texto, nós vemos que o plano de Deus é nos tornar íntegros, santos, purificados, separados para Ele. E como uma escova de dente, nós não podemos nos contaminar. Porque uma vez que a escova de dente se contamina, a gente joga fora. A gente não usa para mais nada. E talvez você tenha necessidade de ser restaurado hoje, porque a sua vida está contaminada. Talvez hoje você entenda que o propósito de Deus é que você ande com Ele. E as pessoas que andam com Ele são pessoas que são transformadas. São pessoas que têm a sua vida transformadas em integridade. Por isso, se você tem esse desejo essa noite de ter uma vida íntegra, de caminhar com Deus, faça uma oração. Fala, Senhor, muda a minha vida, me transforme, me renova, para a glória do Senhor, para que eu não ande mais em caminhos de destruição, mas que eu encontre o teu caminho de salvação. Vamos orar? Pai Santo, nós somos confrontados pelo teu Espírito com esta palavra e clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas. Clamamos, ó Deus, para que a tua graça seja sobre nós, nos transformando. Em uma sociedade que nos pressiona de todos os lados, em todos os momentos, para vivermos uma vida de desolação, de destruição, uma vida que nos leva ao pecado, uma vida que nos leva à morte. Ainda que, por vezes, aos nossos olhos, estes caminhos parecem corretos. Ó Deus, nos ajude a enxergar o caminho da tua palavra, o caminho de integridade. E andar neste caminho correto. Nos ajude a identificar, a discernir o caminho mau e não seguir mais por este caminho. Senhor, nós necessitamos da tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos ser achados como Noé, pessoas íntegras e retas, que andam com Deus, que buscam a Deus, e que podem ter as suas vidas dirigidas e transformadas por este Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.